Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu vou falar outra vez, um pouco mais sobre estoicismo. Sempre falo que eu tenho uma visão diferenciada do estoicismo, uma perspectiva diferente do estoicismo. Acredito que muito influenciado pelo grupo de pesquisas que eu fiz parte, né, na minha vida acadêmica, que é o Pórtico de Epiteto, hoje o GT de Epiteto, comandado, chefiado aí pelo professor Dr. Aldo Dinucci, e tenho certeza que ele vai odiar saber que eu disse chefiado, e que ele não se sente assim, porque a própria política estoica é horizontal e não hierárquica, né? Mas realmente ele é uma pessoa que leva o estoicismo do Brasil ao mundo, né? Comandado, coordenado, então, pelo grupo do Aldo Dinucci, grande professor, né? De Sergipe, lá da Federal do Sergipe. A perspectiva que nós trazemos, que eu trago, em função de repente dessa influência, é que tem dois elementos que eu já falei aqui, vou repetir, que são fundamentais, que são o fundo, que são as palavras, são as chaves de leitura para tudo que se fala e queira se compreender do estoicismo. Que um é a sua teologia, natureza cósmica, não podemos nunca querer desvincular o estoicismo dessa teologia forte, fundamentalmente também em Epiteto, mas em todo o estoicismo, desde o Zenão, né, do estoicismo antigo até o estoicismo romano. E outra característica forte do estoicismo, que se leva muito em conta, é o seu cosmopolitismo, que dá ao estoicismo a característica de sociabilidade ampla e universal, uma coesão social de forma ampla, não como uma comunidade virtuosa de Aristóteles, onde essa comunidade seria muito menor, né? Não daria, como ele próprio diz, para expandir muito uma comunidade de pessoas virtuosas, porque as pessoas virtuosas são poucas, né? Então, já o estoicismo tem essa característica cosmopolita, universal, que pode ser a justificativa para uma coesão social ampla. Não podemos nunca esquecer desses dois elementos, né? E na sua teologia tem os elementos da natureza cósmica, essa estrutura, digamos assim, de forças da natureza que são aquelas que fundamentam a realidade. Não estão diretamente ligadas com a realidade como uma intervenção no ser humano, mas é a estrutura de forças que permite, né, que o ser humano atue na sua própria natureza humana. Há uma relação de natureza cósmica para a natureza humana, mas não há uma intervenção direta como o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, que faz uma intervenção direta na realidade. Não é assim que funciona, né, a teologia estoica. O próprio Zeus, ele é limitado em relação à intervenção das questões humanas. Ele tem uma estrutura que é importante que o ser humano compreenda para não ficar brigando com a realidade, mas não há sempre uma intervenção direta, tanto do ser humano para a natureza cósmica, como da natureza cósmica para a natureza humana e sua convivência, né, humana. E tem muitos estoicos aí que falam que são estoicos, ou que se dizem estoicos, ou que realmente estudaram estoicismo, são estoicos, nas mídias, que escrevem bastante e que trazem frases de efeito que colam nas pessoas que escutam, né? E acredito realmente que muitas dessas frases de efeito ajudam as pessoas a pensar em si mesmas, tá? Tudo bem, mas eu estou aqui para defender a coerência epistemológica do estoicismo. E é isso que eu quero deixar um pouco claro aqui, né? Uma dessas frases de efeito que eu ouço muito e que se diz por aí é que o estoicismo é uma filosofia que tem que se preparar para o pior, né? Então nós temos que se preparar para o pior. A vida vai nos apresentar sempre o pior. Temos que preparar para o pior. O pior vai acontecer e temos que estar preparados com força, fortaleza individual para o pior, né? Se vamos fazer alguma coisa, o estoicismo nos diz que a vida vai apresentar coisas ruins e temos que nos estar preparados, né? Então a filosofia estoica, ela é uma preparação
pensar o pior do que pode acontecer. E efetivamente, nos escritos, por exemplo, de Epiteto, aparece isso. Quando Epiteto diz assim, você quer falar com um senador, quer falar com o Kaiser, com César, com uma alta entidade política, você tem que se preparar para bater na porta dele e não ser recebido, para ser rechaçado por dias, por semanas, por horas, tem que ficar lá sentado no sol, com fome, com sede, e a pessoa não te receber e te xingar, inclusive os guardas te baterem. Você tem que se preparar para isso, você não vai conseguir, de repente, atingir o seu objetivo. Ele fala também dos atletas olímpicos, que eles se preparam para o pior, eles lutam, né, e treinam com pessoas mais fortes que eles, mais capazes, esperando sempre o pior, comendo terra, tomando sol, não bebendo, não comendo por dias, sempre se preparando para o pior momento. Ele também fala do filósofo, quer ser filósofo, então você tem que se preparar para ser ridicularizado, vão rir de você, vão jogar coisas em você, vão bater em você, vão xingar você. Então realmente existe, né, está na literatura histórica, essas frases, esse pensamento, né? Mas só que, de novo, o que quer dizer isso? Que a filosofia histórica espera o pior? Não. Ele está querendo dizer que a realidade humana apresenta também dificuldades. Que não é para a gente querer se enganar achando que tudo que está dentro do nosso desejo vai ser realizado. Fundamental lembrar de Epiteto que tem coisas que dependem ou que estão no nosso controle de ação e outras não. E quando a gente enfrenta o real, tentando ter um diálogo verdadeiro com o real, que essa é a proposta do estoicismo, é ter um diálogo com o real e não tentar formatar o real de acordo com os meus desejos e nem achar que o real é um moranguinho. Nós temos que esperar que o real, na condição humana, natureza humana, vai nos apresentar adversidades. É isso que o real vai nos dizer. Que a gente não espere que a gente vai conseguir tudo que está no nosso desejo. Você primeiro fazer uma terapia do desejo. Como fazer uma terapia do desejo? Compreendendo como o real da natureza humana, as relações humanas acontecem. O que está querendo dizer é o seguinte, vamos estabelecer um diálogo real e verdadeiro com o real. E as adversidades estão aí. Ele fala, Hércules foi Hércules pelas dificuldades que apareceram para ele. Seria idiotice dizer ele, seria bobagem procurar dificuldade para ser Hércules. Mas a realidade traz dificuldades. A realidade traz adversidades, traz resistência. E se a gente perceber isso, a gente está em contato verdadeiro com o real. Também traz coisas boas, também traz oportunidades. Dentro do âmbito daquilo que nós podemos controlar ou daquilo que nós podemos agir, temos que esperar coisas boas, porque daí depende quase exclusivamente de nós. Mas fora desse âmbito, o real vai apresentar o que é, vai aparecer o que é, o real vem assim. Então, na verdade, essa frase é um reconhecimento de que a realidade não conspira, que os universos não conspiram a nosso favor, como quer dizer esse negócio, essa bobagem do segredo. Não, o universo não conspira a favor de ninguém, dos seus desejos, dos seus anseios. A realidade é o que é. Ela também não trabalha contra, mas ela é o que é. O real é necessário, vai dizer lá adiante Hegel, no sentido de que não podemos manipular o real de acordo com os nossos desejos. Não quer dizer que não tenhamos sonhos, que não queiramos ir falar com as entidades políticas, que não queiramos ser atletas e filósofos. Mas vamos ter um diálogo efetivo e correto com o real. O real humano, a condição humana, a natureza humana é falha. E é por isso que temos que trabalhar para sermos melhores e virtuosos. É por isso que temos que fazer filosofia. Ah, mas Fernando, a natureza cósmica é boa. A natureza cósmica, ela é expressão de Zeus. Como é que então existe o mal no mundo? É que aí temos que fazer uma diferenciação. A natureza cósmica sempre vai trabalhar para o bem da própria natureza cósmica, da sua própria estrutura, para fazer sempre, né, o eterno retorno.
Então a natureza cósmica, ela é sempre boa e vai trabalhar sempre para manter-se nessa energia boa, como estrutura de energias, digamos assim, de forças, de forças, que vão trabalhar para si mesmas. Dentro da natureza cósmica, dentro da temporalidade da natureza cósmica, que é muito mais larga, muito maior do que a natureza humana, essas vicissitudes que são apresentadas para nós estão explicadas para manter essa estrutura sempre ativa e sempre boa. Mas já falei antes, a natureza cósmica, a estrutura do bem cósmico, que é para si mesmo, não tem intervenção direta nas questões humanas. É importante percebermos que a natureza cósmica é boa por si mesma, é boa por natureza, porque ela é uma expressão de Zeus. Mas nós não vivemos lá. Nós vivemos na natureza humana, nas relações humanas, na busca do poder, do dinheiro, do desejo, de coisas materiais, de várias coisas que nos tiram do fluxo da virtude. E nessa realidade, temos que esperar que as coisas não convirjam, né? Que não vão trabalhar para satisfazer o nosso, que o universo não conspira para nossos desejos. O universo estoico, a natureza cósmica, conspira para si mesma enquanto uma força organizadora do cosmos. Né? E a partir disso ela sempre vai retornar, vai ter um fim, a equipiroses, que vai ser a conflagração pelo fogo, e vai voltar a ser a mesma realidade. Isso é o bem da estrutura cósmica como natureza cósmica. Mas ela não interfere diretamente na condição humana, nem a condição humana consegue interferir nisso. O que o ser humano pode fazer através de um trabalho de autoconhecimento é compreender como funciona a natureza cósmica e compreender que a força do destino, que é a força organizadora de tudo isso, nem sempre vai trabalhar para satisfazer os nossos desejos, nossos anseios e nossos caprichos. Então não é que o estoicismo diga que nós temos que esperar o pior. Não, o estoicismo diz que nós temos que viver de acordo com a natureza, num bom fluxo, né? Na serenidade, no sereno fluxo de vida. Esse é o objetivo do estoicismo, aqui na Terra e agora. Apesar das dificuldades. Mas para isso temos que considerá-las como elementos fundamentais da realidade e não brigar com isso. E não querer que a matéria ou que a realidade se conforme aos meus desejos. Então, a mensagem do estoicismo não é espere o pior, é trabalhe para ser sereno, tranquilo, num sereno fluxo de vida, em euroia, na palavra grega. Para isso, saiba que a sua estrada, o seu caminho vai apresentar problemas, que as pessoas não vão pensar como você quer que pense, não vão realizar aquilo que você quer que realize, que as pessoas não vão valorizar o que você valoriza, que você vai ter dificuldade, que você vai comer terra, que você vai apanhar, que você vai perder. Isso não tem nada de justiça divina. Coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins acontecem para pessoas boas. A questão é como conseguimos ler os aspectos da realidade para nos mantermos serenos. Não tem nada que conspira a favor de nada. Não tem um universo bom que nós temos que nos conectar. Tem a realidade. E o universo que nós temos que nos conectar está dentro de nós. A nossa proairesis, vai dizer Epiteto, né? A nossa cidadela interior, o nosso hegemônico, o nosso agente, né? Como se diz, hegemônico, né? Que o nosso comandante, aspecto fundamental da nossa alma. É esse o reino que nós temos que conquistar. E para conquistar esse reino, temos que considerar a realidade como ela é, um pouco meio aí Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Mas não porque ela é necessariamente, fundamentalmente ruim, e necessariamente ou fundamentalmente má, mas é porque isso faz parte do real, e nós vemos isso todo dia. Né? Na verdade, eu acho que é uma constatação meio óbvia,
que os estoicos falam, só que está conectado, né, com uma visão teológica, cosmológica, ontológica, de que nós fazemos parte desse grande universo e temos que aprender a ler com mais atenção o que a realidade nos mostra. Então, não é espere o pior, não é se prepare para o ruim, é simplesmente que isso faz parte e pode acontecer na realidade e nós não podemos perder, ou não deveríamos perder, apesar da realidade não conspirar a nosso favor, o nosso serenidade do nosso reino interno. Bom, esse é o recado de hoje, né, sobre o estoicismo. Muitas outras frases de efeito que as pessoas falam aí, que elas descontextualizam, lembrando que esses dois elementos são fundamentais para o estoicismo, a sua teologia de natureza cósmica, que é complexa, e o seu cosmopolitismo de uma coesão social ampla. Bom, se gostaram do vídeo, querem compartilhar, querem mandar mensagens, querem mandar sugestões ali nos comentários do vídeo, ajudam bastante, né, que o canal seja visto por mais pessoas, e qualquer coisa aí, mandem sugestões que eu vou fazendo vídeos a partir disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.